Fala plugadas e plugados no Brasil, tudo bem? Eu, Rubão Alves, estou aqui hoje com a Lua, minha nova gatinha. E a Perpétua tá viva, não se preocupe, ela deve estar jogando na casa, deve estar dormindo agora, elas vivem dormindo. Mas a gente está aqui hoje para falar sobre o terceiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones. E pudemos ver finalmente a grande batalha entre mortos e vivos. O inverno finalmente chegou em Game of Thrones e nós vimos a resolução dele em um episódio que durou por volta de 88 minutos. Porém, temos alguns pontos a serem falados sobre esse episódio e você vai conferir eles aqui no Plugou logo após a vinheta. Roda a vinheta. Dirigido por Miguel Sapochnik, o terceiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones prometia muito, o hype estava muito alto. Dizia ser um episódio decisivo na guerra entre mortos e humanos, isso realmente ele foi. Porém, ele foi um episódio marcado por diversos erros de fotografia, erros narrativos e também algumas coisas que foram um pouco exageradas, como um fanservice muito grande para você poder colocar um personagem que todas as pessoas gostam em um determinado lugar para que ele pudesse fazer uma determinada ação. Eu vou falar um pouco disso no decorrer da crítica, mas esses são os principais pontos que fizeram com que eu não amasse esse episódio. Eu tinha uma sensação de que ele seria muito melhor do que ele realmente foi. Só para entender as minhas expectativas, este diretor que foi responsável por esse episódio, ele também fez o Hard Home, que foi o primeiro episódio que o Jon Snow lá na quinta temporada conheceu os mortos-vivos. Ele também foi responsável pela Batalha dos Bastardos, que é quando o Jon Snow acaba retomando o norte para si. Tem toda aquela cena da Sansa chegando com seu exército e com o Mindinho para poder ajudar Jon Snow, que estava quase que perdido e quase que derrotado, morto quase, né? Muito perto de ser morto novamente. Por esses motivos, por serem grandes episódios muito bons, episódios claros, episódios de batalha, eu tinha um entendimento de que este novo episódio, A Longa Noite, seria um grande episódio, um episódio que fosse marcante por diversas decisões de direção. Porém, não tivemos isso neste episódio. Além do hype do diretor, né, de ser o Miguel, a gente também tinha algumas coisas que circulavam nos bastidores, como o fato de ter levado 50 noites para filmar o episódio, a questão de ter mais de 700 atores entre figurantes e protagonistas, e também o fato de ter o maior número de personagens principais no mesmo lugar, toda a história narrada de Game of Thrones da série até o momento. O episódio A Longa Noite acabou se tornando longo demais em suas cenas escuras e muito curto em cenas que foram efetivamente compreensíveis ao público. No segundo episódio da oitava temporada, a gente tem toda uma preparação para a batalha. A gente acredita que muitos daqueles personagens que estão ali se preparando vão partir. Com a execução do terceiro episódio, a gente não teve nenhuma morte de fato marcante. A gente teve algumas mortes gratuitas que foram ridículas, algumas mortes que foram interessantes pela história dos seus personagens e algumas outras mortes que foram simplesmente, sei lá, seleção natural, eu posso falar assim. Por exemplo, o Tyrion. O Tyrion, ele morreu da forma mais ridícula do mundo. O Bran, né, tava lá, ele falou assim: bom trabalho, Tyrion. O que o Tyrion tinha que fazer? Ficar no cantinho esperando ver o que ia rolar. Então, ele foi de frente pro Rei da Noite, porque levou lá uma espadada, uma lançada e morreu. Então foi uma das mortes mais ridículas que eu já vi. O Jorah, por exemplo, ele morreu defendendo a Daenerys. Isso mostra que o personagem realmente era apaixonado e tinha toda aquela questão do louvor que ele tinha pela Daenerys. Ele se sacrificou por ela. Foi uma morte para mim meio fraca também, mas aconteceu e tinha sentido para aquele personagem. Outra morte bem interessante foi da Lyanna. A Lyanna acabou sendo esmagada por um gigante em uma investida que ela deu para tentar vencer ele, né, um gigante zumbi, e uma menina criancinha, né, muito mais corajosa do que muitos outros homens, como ela foi durante toda a sua série, né, durante toda a série, ela acabou tendo uma morte ali bem expressiva quando ela tenta enfrentar esse gigante. Acaba vencendo ele, mas a morte dela foi iminente. Tirando isso, não tivemos grandes mortes no episódio, a não ser do próprio Rei da Noite, que ele morreu
de uma forma que não me desceu 100% a goela, porque se você for pensar como que a Arya conseguiu meio que se materializar ali no meio de tantos mortos e tantos generais. Assim, eu desliguei, né, eu amo muito a personagem, então eu desliguei toda a minha crença sobre possibilidades e história para poder acreditar que aquilo era possível, tá? Fingi que tava tudo bem, aceitei e curti pra caramba a cena, amei. Mas aí tem um outro ponto do fanservice, né? Então, o quanto a gente tornou a Arya um personagem importante o suficiente para ela poder fazer a execução do principal antagonista da série até então, o Rei da Noite, né? Ela foi responsável por matar aquele que era o principal antagonista da série até ontem. Tá? Ele morreu, mas ela foi responsável por acabar com o exército inteiro, com toda a esperança, né, de Winterfell, porque muitos ali estavam para morrer já, desistindo, e ela acabou fazendo ali às vezes da salvadora, né, do Deus Ex Machina que surge do nada e acaba vencendo porque tá com uma arma correta na hora certa. A fotografia do episódio foi ridícula, você não consegue saber o que é que tá acontecendo, então várias vezes você via só umas sombras e você não tinha necessariamente a exatidão do que estava acontecendo. Eu até tentei assistir hoje de novo online, mas realmente o episódio em si ficou muito ruim. Espero que a HBO faça uma correção no que está disponível no streaming para que a gente possa ter acesso a um episódio um pouco mais limpo e nítido, para poder entender o que estava acontecendo ali. Tirando isso, os personagens estavam meio que a Deus dará, então você não sabia muito bem onde eles estavam localizados. Tirando a área que você conseguia saber exatamente em que ponto ela estava dentro de Winterfell, porque você acompanhou todo o momento, toda a pressão que ela passou, né? Quase morreu algumas vezes durante o episódio. Diferente dela, você não conseguia saber muito bem onde é que os outros personagens estavam localizados ou o que eles estavam planejando ou executando. Isso mostra, na verdade, por mais que você quisesse mostrar que a ameaça era uma ameaça muito grande, que você não sabia de onde ela estava vindo, você poderia muito bem estabelecer onde os seus personagens estavam e para onde eles estavam indo ou quais eram as intenções deles. Não simplesmente fazer com que eles estivessem sentindo aleatoriamente coisas e batalhando por elas, assim, gritando. Eu só ouvia gritos, eu ouvia um correndo pro lado, o outro falando, ei, volta, vai. Eu não sabia muito bem onde eles estavam, ou o que eles estavam fazendo, ou qual era o plano deles. Porque eles não tinham, na verdade. A batalha entre os dragões foi uma das coisas mais bagunçadas que eu já vi na vida. Quando apareciam os dragões, eu não sabia de quem que era o dragão, não sabia quem estava pilotando o dragão. Na maior parte das vezes eu entendia qual era o dragão da Daenerys, porque ela estava com uma roupa branca, mas os demais eu não dava para saber quem era o Rei da Noite, quem era o Jon Snow. A briga dos dragões foi muito ruim. Muitos momentos eu achei que a Daenerys estava tentando matar o Jon Snow para poder ganhar um trono, e nada a ver. Depois falaram que não tinha nada a ver, que ela estava realmente tentando pegar o Rei da Noite. Mas não dá pra ver isso muito bem. Tamanha a escuridão das cenas. Mais uma vez, ficou muito ruim, muito fraco toda a parte de fotografia da série. A Melisandre ela se tornou uma peça-chave, ou melhor dizendo, o isqueiro-chave. A mulher passou a série inteira correndo de um lado para o outro, falando do Deus da Luz, não sei o que. Fez uma macumba aqui, uma macumba ali. E no final ela voltou para acender o que? Acendeu um monte de tocha, porque a gente não estava entendendo nada do episódio até então. Acendeu todas as espadas dos Drow. Para quê? Para eles poderem correr e a gente ver ela se apagando. Esteticamente foi muito bacana, mas assim, lógica de batalha, de guerra, não teve sentido nenhum. Que sentido tem você jogar a sua força de ataque, que são os cavalos, tudo mais, em uma escuridão, em um breu que você não sabe nem se tem alguma coisa ali. Então foi muito ridículo e mal feito a estratégia dos personagens. Eu acho que isso foi sacrificado muito por conta da fotografia, que eles queriam muito aquela fotografia das chamas se apagando. Aí a Melisandre ainda volta para acender as tochas e depois para acender aquela vontade na área de viver, de lutar e de ir até o final, né? A Arya foi a personagem que mais cresceu no episódio e mais cresceu na série. Então é muito notável a gente ver que aquela criança se tornou esse mulherão da porra, esse girl power total que consegue destruir o Rei da Noite. E durante o episódio, o interessante foi ver que em vários momentos ela desacreditou de si mesma, ela desacreditou também que era possível vencer aquela ameaça. Por vários momentos você vê a expressão da atriz mostrando uma certa fragilidade, uma infantilidade,
porque ela não tá talvez sabendo lidar com aquilo. Talvez aquele seja o final dela. E aí você sente muito disso sendo apagado e limado quando a Melisandre conversa com ela e ela se enche novamente de energia para poder enfrentar o Rei da Noite e definir de vez o destino de toda o Winterfell e o Westeros. Aliás, a Arya é a melhor personagem de Game of Thrones. Ela apresenta o arco mais conciso e mais digno de todos eles. Então, o Jon Snow, se você pega ele da primeira temporada até a temporada atual, teve evolução? Teve. Mas ele continua sendo aquele cara que se nega. Ele tem um sério problema em aceitar as posições que lhe são dadas, concedidas, ou que são posições dele mesmo, porque ele não se acha merecedor disso. Ele quer um bem maior. Só que ele não entende que nas posições que ele poderia assumir, o bem maior poderia vir, uma vez que ele é um bom líder. Essa falta de autoestima que ele tem enjoa muitas vezes. Em compensação, a Daenerys, ela é aquela personagem que tem autoestima demais e que eu não tenho mais paciência com ela. Ontem, por diversos momentos, eu estava torcendo para que ela morresse e a gente tivesse uma perda efetiva no episódio, mas que também uma personagem que se tornou alguém muito chata acabasse dando espaço para um outro protagonismo, como o da Sansa, que vem desenvolvendo cada vez mais perfil de liderança e que poderia muito bem assumir o Trono de Ferro tranquilamente. Uma vez que eu acho difícil o Jon Snow aceitar aí esse fardo que é comandar toda a Westeros. No geral, o episódio foi muito bom. Ele apresentou o final do inverno, o final do Rei da Noite. Ele prepara muito bem as peças do tabuleiro para os próximos passos. Ele mostra o quanto a Cersei é inteligente e foi perspicaz em não participar de uma guerra que não era dela. Os mortos já estavam mortos, eles não poderiam ser mortos novamente. Ela entendeu muito bem isso e ela se preparou em seu cantinho. Se o Westeros sobrevivesse, eles iriam estar muito mais enfraquecidos, e foi o que aconteceu. Ela apostou em um dos seus inimigos e no inimigo mais fraco, né? E com a vitória do inimigo mais fraco, ela agora se torna a mais forte e dificilmente ela será deposta. Eu acho que ela vai ser deposta por uma questão de história. A gente sabe que tem toda aquela questão da profecia de que ela seria morta pelo seu irmão. Não sabemos se vai ser o Jaime ou o Tyrion, porém sabemos que ela não vai ficar no trono por muito mais tempo. Agora é esperar para entender quem é que vai tirá-la do trono e como o novo trono, o novo rei ou rainha será definido. Game of Thrones passa todos os domingos na HBO a partir das 22 horas com reprise à meia-noite. Não deixa de assistir os próximos episódios para a gente poder comentar aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você não curtiu o vídeo, deixa os seus likes. Eu queria saber de você, o que você achou do terceiro episódio de Game of Thrones, A Longa Noite? Deixa aqui nos comentários, compartilha comigo a sua opinião, que eu quero saber muito o que você achou, o que você está achando da série até aqui. Forte abraço e até mais!